DLT, o que significa? Da onde vem a marca? Foi inspirada em quê? Como foi a ideia? Na verdade, eu tô com a Renata desde 2003, que foi o ano que a gente começou a DLT. Tinha começado a namorar a Renata há alguns meses. Eu já tinha uma atividade de comprar e vender, mas era informal. Tinha um apoio ali de estrutura do meu irmão e da minha mãe. E a gente começa uma primeira lojinha em 2003, que graças a Deus é o mesmo CNPJ até hoje. E despretensioso, mas a coisa foi acontecendo, a gente entendeu que queria fazer roupa para jovem. Esse DLT, ele tem um significado de delight, né? É deleite, aproveite. É a mesma história do gente boa, né? Olhar sempre o lado bom das coisas e viver bem. Trabalhar junto é um desafio, né? E principalmente como casal, mas hoje não me vejo em nenhum local que não seja trabalhando com ele, né? No início foi bem complicado, porque assim, sempre a voz final é dele. A mulher precisa ser muito sábia nesse momento, né? Hoje eu tenho o meu setor bem definido, mas no começo não, a gente se misturava muito. Hoje tudo muito bem resolvido, a gente leva sim problema pra casa, a gente discute sim à noite coisa em casa, não vai dizer que não, mas de uma maneira prazerosa, de uma maneira mais madura, né? Você tem que ter dois negócios, o principal que você vai cuidar e o tributário. Se você não aprofundar um pouquinho nisso, você derrapa muito. Até porque você tem um negócio como todo, ideal que você entenda todas as áreas, né? Sim. E eu aprendi ao longo do tempo, né, que o que vence não é talento e competência, né? Pra mim, o que vence é no dia após você ir lá e fazer de novo. E você vai e faz de novo. E você vai e faz de novo. Essa força de não desistir, eu acho que é o que garante os negócios. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Idealizar, esse canal que vem trazendo voz, mensagens inspiradoras, compartilhando histórias de empresários, de profissionais, do segmento de eventos, de indústrias, muita coisa que vem sendo compartilhada aqui, gente, os feedbacks têm sido fantásticos. E hoje eu estou trazendo aqui, no Pode Idealizar, um casal que tem uma história, uma trajetória belíssima, uma construção de uma empresa que vocês vão acompanhar com a gente. Mas antes, deixa eu falar para vocês que são nossos patrocinadores. Maison Idealize, um espaço de eventos que vem realizando casamentos, 15 anos, formaturas e eternizando momentos. Pode idealizar e realizar. Mulher Cheirosa, há 37 anos, cuidando da beleza, da essência, uma história também, uma trajetória que foi compartilhada aqui no Pode Idealizar e que a gente recebeu vários feedbacks e que a gente vem aí com grandes negócios acontecendo, Mulher Cheirosa e Maison Idealize. E conosco também DLT, gente, e é sobre a construção dessa marca que a gente vai falar aqui hoje. Conosco hoje, Alexandre e Renata, esse casal que vem construindo a DLT há mais de 22 anos, uma rede de mais de 20 lojas, não é isso, gente? E eu tô aqui, ó, feliz por recebê-los. Esse casal aqui, ó, na minha vida desde 2008, não é isso? E aí a gente vai trocar aquele bate-papo aqui hoje, eles vão contar para vocês por tudo que passaram, que prosperar, como prosperaram, né? Isso. E aí, Ale, obrigada por estar aqui hoje, viu? Você, Renata, com a gente. Hoje, muito feliz de estar com você aqui. A gente tem uma construção de uma amizade, né? É isso aí. E eu fico muito feliz de ver seu brilho no olhar, tua construção também. Obrigada. E tô aqui para compartilhar o que a gente passou todos esses anos. Verdade, a gente vai emocionar já, viu, gente, aqui. Obrigada, Gi, pelo convite. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho da nossa experiência aí nesse momento especial. É isso aí, Alexandre. E a DLT é aquele que você sempre fala, né? Gente boa combina com tudo. Por que gente boa combina com tudo? Como foi que saiu aí esse slogan aí, o jeito de falar da DLT que todo mundo hoje fala? Gente boa combina com tudo, né? A gente tem uma cultura muito própria, né, na DLT, de vivenciar o dia a dia, de enfrentar problema com sorriso, né, porque se a gente esmorecer com boleto e com dificuldade, a gente não sai de casa. Então, existe ao longo dessa história esse olhar assim positivo, otimista, e naturalmente atraiu muita gente legal. E acho que 2019 foi quando surgiu Gente Boa Combina com Tudo. A gente estava fazendo o rebrand da marca com um parceiro lá do Rio de Janeiro
e foi muito feliz e ele fazendo algumas dinâmicas, ele trouxe todo um olhar da DLT para a vida, para o negócio. E no meio do nosso manifesto tem esse gente boa combina com tudo. E a gente se aprimorou disso. Aprimorou não, perdão. Apropriou disso, né? Então, e você olhando para dentro, né, dos negócios, os negócios eles refletem muito os pilares que você tem de valores, né? Então, eu tenho uma frase que é um dos pilares que a gente carrega, que assim, não existe negócio bom com gente ruim, né? Pode ser o dinheiro do mundo, mas se é com gente ruim, não serve. Então, a gente caminha por isso aí. Tem que estar com gente boa perto. É isso aí, gostei de ver. DLT, o que significa? Da onde vem a marca? Foi inspirada em quê? Como foi a ideia? Não teve ideia. A gente procurava um meio de vida, né? Na verdade, eu tô com a Renata desde 2003, que foi o ano que a gente começou a DLT. Primeira lojinha, né? Mas essa loja, ela nasce eu tinha começado a namorar a Renata há alguns meses, eu já tinha uma atividade de comprar e vender, mas não era de uma forma era informal, tinha um apoio ali de estrutura do meu irmão e da minha mãe. Que a família já era do ramo, né? Já era do ramo, que eu posso depois até alongar um pouquinho da onde veio toda essa história do vestuário na família da gente. E a gente começa uma primeira lojinha em 2003, que graças a Deus é o mesmo CNPJ até hoje, e despretensioso, mas a coisa foi acontecendo, a gente entendeu que queria fazer roupa para jovem, e esse DLT um dia foi DLP, e para eu não me alongar, isso era uma marca que meu irmão e minha mãe usavam, e eu não queria gastar, mas quando surge o DLT, esse DLT ele tem um significado de delight, né? É deleite, aproveite, é a mesma história do gente boa, né? É olhar sempre o lado bom das coisas e viver bem. Vocês já pensaram em abrir alguma franquia, sobre expansão? Em algum momento vocês chegaram a abrir lojas, né, em outro estado e que tinham outros sócios, né? Vocês ainda, todas as lojas são próprias hoje? Como é que vocês têm a visão em relação a franquias ou expansão? Deixar a Renata falar um pouquinho disso, que ela também está bem familiarizada no assunto. Não, a gente abriu recentemente 2 operações de João Pessoa, né? A gente está bem feliz. E a franquia, a gente sempre teve muito cuidado, porque na cabeça da gente o franqueado é uma poupança de vida que ele tem e que ele vai investir em algo. Então, assim, esse zelo com o outro, a gente sempre teve cuidado. A gente, como empreendedor, a gente abre ali uma operação, sabe que 2, 3 anos para ela começar a ter algum retorno. Então, assim, o que mais deixa a gente com relação à franquia é esse cuidado com o outro. Será que ele tem condição de segurar esses 3 anos para começar a ter um retorno, né? Enfim. E aí o pensamento de franquia, ele passeia um pouco nisso. Mas é um desejo da gente, né? Para complementar, a gente abriu essas 2 operações de uma pessoa. Das 20 operações, todas as operações que a gente tem hoje são shoppings, varejo e atacado. Aí a gente tem parceiros em alguns estados, assim, no Nordeste e uma no Norte, pequenos. E é o que a Renata está falando. A gente vive numa discussão assim, quanto seguro a gente está para se expor a franquear e que esse franqueado ele esteja também, ele tem um resultado esperado, né? Então a gente tem essa responsabilidade, tá dando passo a passo. Quantos funcionários estão hoje na rede toda? A gente tem uma média de 135, 140 pessoas. QG tudo. Com QG. Na verdade, essa média ela vem de uns 5 anos, porque pós-pandemia a gente entendeu que a gente tinha que ter muito critério com a quantidade de funcionário versus loja, né? Porque uma loja, quando ela está mal dimensionada, ela fura o resultado. Então, às vezes você tem 2 funcionários a mais numa loja com resultado X, às vezes você derruba o resultado e com bem dimensionada você tem lucro. Então é bem sensível. Hoje a gente está com 140 mais ou menos. Ale, eu conheço vocês há bastante tempo, né? 18 anos. E eu sei o quanto, assim, vocês são pessoas de valores e princípios inegociáveis. E eu imagino que hoje, toda a construção dessa história, ela deve ter uma cultura muito forte lá dentro. Como é que vocês trabalham essa cultura, a missão e os valores da DLT hoje?
Eu acho que boa parte de tudo isso, ela vem do exemplo diário, né? Do jeito que você trata o próximo, independente da função que ela tem ali dentro. A gente tem eu tenho o costume de falar para eles o seguinte: eu estou, graças a Deus, o mesmo CNPJ, 2003, há 22 anos eu estou dono. Amanhã eu posso estar funcionário, né? A gente tem até uma historinha em comum aí, que uma pessoa pensou que eu era o boy da DLT, né? No banco. A gente sabe bem dessa história. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ter um comportamento como ser humano, espelho do que Deus tem nos ensinado, né? Então, naturalmente, isso vai enraigando. Do mesmo jeito, quando eu percebo dentro da operação, ou eu fico muito dentro do QG, ou em alguma loja, eu percebo uma postura diferente, eu sou muito duro com isso. Eu sou muito, muito tranquilo e compreensivo com falhas, com erros, do ponto de vista de competência, mas do ponto de vista ético ou uma falta de cuidado com o próximo, aí eu sou bem chato. Normalmente eu resolvo no dia. Eu acho, Gi, também que, assim, o Alexandre, é tão natural isso dele, que quem acaba convivendo com ele, acaba já, tipo assim, pega, né, essas coisas boas, adquire, né, então, assim, esse jeito dele de tratar as pessoas, de ser esse amigão, além de saber se posicionar, isso os funcionários, todo mundo da empresa respeita e gosta. Então, esse ambiente sadio que a gente tem lá é o que ele mais preza. Então, assim, isso acaba que as pessoas gostam e elas acabam querendo fazer parte disso. Então, como elas querem fazer... A gente tem N funcionários que saíram porque acabou um ciclo, ou porque saiu e depois fica, queria voltar, e a gente tem N casos desse tipo. Ou convivem, né? E engrandece muito também, né? Assim, isso. E ser inspiração também, né, nesse sentido, porque ele acaba incentivando muito as pessoas a voarem mesmo, né? Mesmo a gente precisando muito daquela pessoa na empresa, mas ele incentiva. Então, a gente tem vários exemplos de funcionários que saíram para empreender, que saíram para montar um negócio, que conseguiram crescer de alguma forma profissionalmente. Também, né? Vocês têm uma essência que contagia. Tanto que sábado teve o aniversário do Alexandre, eu estava lá, e aí teve uma hora que eu já cheguei quase no final, viu, gente? Levei meu carão por isso. Mas eu cheguei ali, tinha muita gente. E na hora realmente de você falar, você até falou, nossa, falaram que eu tenho tantos amigos, né? E eu acho que essa tua essência, isso aí acaba realmente que você cria laços. E eu percebo também, como eu convivo no ciclo de vocês, que são laços que se fidelizam. São pessoas que estão ali desde o começo, que se mantêm e crescem com novos laços, mas que são fidelizados. Isso é muito bom, isso é muito importante. Sem falar da admiração que eu sei que os funcionários de vocês têm. Tanto que os funcionários são antigos, né? E tem um quadro que você criou lá dentro, que eu acho, assim, fantástico. Gente, não é bem um podcast, não. Mas eu acho que é mais do que um podcast, que ali você está conhecer e entender o sonho, a vontade do teu funcionário, que é o Café com Boss, né? Fala um pouquinho pra gente desse quadro, porque eu vejo que é muito importante você ter esse tempo com os teus funcionários, que ali, com você sabendo o desejo dele, o cara quer crescer, você tem a oportunidade de conversar contigo, eu acredito que deve sair um conselho e outro ali, né? Você acaba tendo teus funcionários por mais tempo ali também, com menos rotatividade. Então, como foi que surgiu essa ideia e o que é que vem agregando para vocês? Eu gosto muito de gente e eu ando pouco nas lojas porque eu acabo me prendendo às ideias internas, os incêndios diários, né? E aí a gente, numa discussão, que a gente precisava ouvir mais os nossos, né? Então surgiu primeiro por um interesse do Alexandre e da empresa, de ouvi-los do ponto de vista empresa, de aproximar com o Alexandre. Só que logo no primeiro momento eu percebi que não era sobre o Alexandre nem a empresa, era sobre eles. Na hora que eu vi a carência que cada um tem ali de ser ouvido, aí Deus me deu a dica e falou, não é sobre isso. Então, todos os cafés que quando a gente senta, sempre são pessoas, né, novas que chegam ali, que eu passo para eles é o seguinte: hoje, nesse momento aqui, vocês têm a liberdade de compartilhar sonhos, assim, se quiser, de compartilhar as lutas, porque eu valorizo muito o caminho de cada um, e cada um tem um caminho, né? Não tem nenhum melhor, né? Tem um de cada um. E nessa conversa que a gente tem lá, eu quero tentar ser um instrumento
Porque o que acontece muito hoje em dia, e isso depois de amadurecido e com certeza guiado por Deus, é que existe uma liberdade. Hoje é muito difícil contratar, é muito difícil segurar gente, só que toda hora eu estou botando na mesa a liberdade deles. Então, eu não quero saber o que é melhor para o Alexandre, nem para a DLT. Eu quero saber o que é que você pensa para você. Se eu achar um caminho para os dois, vai ser melhor, mas eu vou precisar dar uma opinião para ele, né? Então, tem sido muito engrandecedor, muito legal. Legal, fico feliz demais com isso. E eu acho que a história também que vale a gente compartilhar aqui, né? Eu abri lá na caixinha hoje de manhã. O Alexandre e a Renata, gente, eles são casados, sócios e primos. Quer dizer, uma relação mais do que legítimos, né? E que construíram uma família linda, né? A construção da família, a construção do QG, a construção dessa marca. Mas como é segregar essa relação no dia a dia, o que cada um fica, se leva para casa, se não leva, porque a gente sempre escuta, eu assisto muito podcast também, leio muito, e a gente sabe que algumas empresas familiares, elas ainda têm esses gargalos, né? Como é que vocês conseguem segregar isso, trabalham isso ao longo de todos esses anos? Eu não vou influenciar, eu quero ouvir primeiro ela, depois eu falo a minha parte. Eu disse que eu tenho saiazinha justa, né? Eu acho ótimo. Não. Gi, é o seguinte, trabalhar junto é um desafio, né? E principalmente como casal. Mas hoje, nós vamos fazer 20 anos de casado também, né? Então, assim, hoje eu não me vejo em nenhum local que não seja trabalhando com ele, né? No início foi bem complicado, porque, assim, sempre a voz final é dele, né? Assim, porque a pessoa que na hora do pega pra capar vai ser ele. Então, eu não... a mulher precisa ser muito sábia nesse momento, né? Então, eu acho que, ali, o ambiente... Hoje eu tenho o meu setor bem definido, mas no começo não, a gente se misturava muito, a empresa é menor, então naturalmente a gente conflitava com algumas coisas de pensamento, mas hoje tudo muito bem resolvido, a gente leva sim problema para casa, a gente discute sim à noite coisa em casa, não vai dizer que não, mas de uma maneira prazerosa, de uma maneira mais madura, né? São 22 anos de DLT, né? 21, 22, então assim, a gente amadureceu. O mesmo ano de relacionamento é o ano que eu abri a primeira lojinha. Legal. Meses de diferença. Então assim, tem um amadurecimento e é ótimo. Eu acho que precisa ter muita sabedoria, né, em casa, saber diferenciar, saber, né, qual o momento que dá para conversar certo tipo de coisa ou não. Mas tem arranca-rabo, a gente tem os conflitos de pensamento, mas que a gente tem que respeitar, né? Eu acho que o respeito e a admiração não pode morrer. Isso que você está falando é muito importante compartilhar, Renata, porque não tem como você dizer que você constrói uma relação, nem casamento é assim, Isso. E nem numa empresa, marido e mulher junto, ou então, por exemplo, a gente estava aqui gravando com a Mulher Cheirosa, que é totalmente familiar também, né, que está à frente a mãe e a filha. A Liliane, foi assim fantástico que elas compartilharam, como é que elas conseguem segregar, os momentos que às vezes não dá para segregar, mas quantas pessoas não estão aqui ouvindo a gente, ou que a gente vai fazer cortes que vai trazer mensagem para as pessoas que elas precisam escutar isso aí que você está falando. O que você está dizendo é o quê? Mulher sábia, né, que é bíblico. Sim. É importante. Sim. E também o amadurecimento. Sim. E que foi uma construção ao longo desses anos, não foi do dia para a noite. E que ainda acontece e vai continuar acontecendo, porque faz parte. Sim. Tem no casamento, vender e dizer que tudo é perfeito, é aí onde acontece muita coisa que acontece hoje, né? De muitas pessoas caírem até numa depressão quando vê a vida do outro totalmente perfeito, mas que existe. E a nossa ideia hoje, através do canal, que é através do podcast, muitos podcasts são importantes por isso, dar voz para isso, da gente mostrar que não tem vida perfeita. E o que é o mais importante é você saber passar por esses momentos, Sim. né? Que são os processos para chegar no propósito. E rapidinho, eu casei nova, né? Eu tinha 19 anos. E aí, totalmente imatura, né? Então, assim, hoje, a gente, já 20 anos depois, a gente já olha o mundo com outros olhos, né? Então, o que eu digo aí pro pessoal é que eles tenham paciência e sejam sábios mesmo. A mulher tem hora que tem que recuar, bater de frente não é opção, não é bom para ninguém, né? Então, a gente tem que ir dentro do nosso jeito, tomando as decisões que sejam bom tanto para a relação como para o trabalho, né? Fantástico. O amadurecimento no trabalho, eu acho que foi muito paralelo com o amadurecimento do casal.
e ela acho que ela já falou muito bem sobre o trabalho junto, eu assino embaixo. Eu acho que, como os dois sempre tiveram interesse maior de crescer a empresa, porque se tivesse um dos dois querendo crescer só o CPF ou só usufruir, a gente tem isso muito equilibrado, né? A empresa é o bem que vai garantir a prosperidade, a longevidade financeira, só que a gente precisa usufruir, equilibrar isso, usufruir no dia a dia, porque a vida é um sopro e você não tem garantia, então trazer esse equilíbrio é importante, né? Mas o paralelo entre a vida do casal e essa vida de casal no trabalho é que existem fases, né? E o que a gente percebe hoje, eu acho que é uma coisa que eu tento falar para muitos amigos, muitos colegas e todo mundo, que você não entra no casamento, você não pode entrar no casamento para desistir. E eu não estou julgando quando não dá certo, pelo amor de Deus, eu não sou... E eu posso demais dizer que é isso aí que ele está falando, gente, porque Alexandre conheceu minha vida, né? Todo mundo entra para ficar. Vocês né? Conheceram. Se tem dúvida, não entra, mas entrou para ficar. Então vai ter uma fase muito delicada, algumas mais, outras menos, mas passada essa fase de conflitos, de dúvidas normais, vai vir uma maturidade e uma paz que construída, entendeu? É o que eu sugiro, né? E peço a Deus que o nosso continue assim. Amém. Amém. Se Deus quiser. Ao longo desses anos de casamento e negócio, as decisões sempre foram tomadas em conjunto. Ou já houve um momento que você decidiu sozinho, ou houve um momento que você culpou ele, ou ele te culpou? Todas as decisões foram compartilhadas. Decisões não. Todas as intenções foram compartilhadas. Todas as vezes que 90% das vezes que eu falei assim, ela não queria que a gente fosse, eu falei, deu certo. E todas as vezes que eu não fui, porque ela sugeriu que eu não fosse, ela estava certa. Então tem um sentimento, entendeu? Viu? Claro, teve, então, como eu disse, 90% das minhas. Mas no geral, tem um entrosamento bom. Mas é a confiança, né? Confiança um no outro. Então, assim, tem coisas que ele quer fazer, eu disse, homem, não vá atrás disso não, pelo amor de Deus. Aí ele disse, eu vou fazer. Então, assim, aí eu disse... Se ele está dizendo que vai fazer, eu confio nele, né? Assim, então, vai dar certo. De um jeito ou de outro, ele sabe as consequências. Se não der, como é que a gente vai fazer, ele já tem tudo muito bem resolvido. Então, assim, o confiar, né? A relação de casal, a confiança, ela é essencial para que isso flua. Em nenhum momento, não deu certo, a culpa é tua. Não existe isso, né? Existe que a gente é um só. Né? E assim, as decisões a gente ganha e a gente perde. Às vezes eu falo muito eu. Aí o Alexandre é nós, né? Falando sempre no plural, mas quando eu falo eu, é porque eu me sinto mesmo eu e ele uma pessoa só. Então, assim, não é sobre eu, Renata, individualmente. É porque eu já vejo a gente tão junto que o eu é e a o gente, casamento né? É o isso, nosso. né? E a sociedade não deixa também de ser um casamento. Sim. E muitas vezes a gente é emocional e tem que ter o racional. É o equilíbrio mesmo. E a soma dos dois, né? Isso que é importante. Sim. Se não tiver isso aí, imagina os dois serem emocionais, ou então os dois assim, vamos, né? Tem que ter um ali pensando às vezes mais do que o outro mesmo, né? A gente acaba, se encontra nos valores, mas complementa no perfil, né? Aí, top. Se encontra nos valores, complementa no perfil. Isso aí. Quando falamos em planejamento sucessório, já existe um movimento dentro da família? Essa eu tenho curiosidade, viu? O Vitor, a Letícia, eles têm interesse futuramente? O que vocês sentem ou eles já se expressaram em relação a isso? Na verdade, a gente gosta de trazer propostas e eles provocarem o pensamento, né? Então, já foi falado em casa que, da parte deles, é inteligente eles entenderem o negócio. Porque eu tenho uma vida hoje que eu não tive por conta desse negócio. Então, eles vivem uma vida por conta desse negócio. Mas eles têm o direito, né, de ter os sonhos dele e outras frentes também. Mas eles precisam entender do que a gente faz. Então, 2 anos atrás, eu levei o Vitor, eu deixei no estoque lá trabalhando. Letícia também já foi lá no estilo. Ultimamente, eles não foram, mas teve uma coisa que aconteceu recente que eu fiquei mais feliz do que a própria sucessão na DLT. O que eu acredito muito para as pessoas, para os jovens, é o seguinte: é esse desabrochar para a vida, é saber desenrolar as situações. E isso só vem com vivências. Isso não vem... O estudo é muito importante, mas as vivências eu acho que elas constroem
personalidade. Então, eu falei um ano atrás para a gente abrir uma empresa com pouquinho dinheiro para começar a entender tudo isso. Aí deixei para lá. Quando foi 6 meses atrás, a Letícia falou: vou fazer brownie, era cookie, né? Cookie, Para vender no colégio. O cookie ficou caro, vou fazer brownie. Moral da história: ganharam dinheiro, o Vitor foi vender. E isso me anima muito. Como você como a Renata são pessoas que arregaçam a manga e vão para cima. Né? E hoje as escolas também estão fazendo muito isso, né? Ali no Iguatemi, acho que uma vez por ano, não lembro qual é a escola agora, essa Farias Brito, eles fazem a feira de empreendedores, né? E as crianças vão para lá e vendem, arrecada e tem um argumento do mais, até eu fui passando e escutando vendo cada criança ali. Então, acho que hoje, tantas escolas, principalmente no exterior. Né? Principalmente. Sim, principalmente lá. E falando um pouquinho aqui lá atrás, a DLT, ela tinha uma loja. Isso aqui eu me sinto fazendo parte, tá? Lá atrás, a DLT, quando era no Montese, ela era alugada, um ponto alugado. Isso. E hoje vocês têm um QG que é situado no coração da Aldeota ali, né? Sim. Que é belíssimo, que quem visita fica encantado. Pois até vou botar as fotos aqui, viu, produção? Tá mais QG legal aparecendo. A gente tem melhorado. Eu passei lá em frente porque eu sempre vou até chegar também nesse pontinho ali na esquina do lado, que tem uma comida, mas a gente vai falar sobre isso aqui também, viu? E aí eu deixei o carro e eu vi que tava diferente, mas falta eu voltar lá e entrar. Conhecer como é que tá, né? E aí me fala como é que você fez esse planejamento de você sair naquele momento de um aluguel, de você estar hoje, vocês estarem ali com um prédio próprio, com aquela estrutura, não só lá, né? Porque você já foi ali. Conta pra gente como é que você foi fazer esse planejamento. Qual foi a tua visão? Conta aí pra gente. Na verdade, lá atrás não tinha um plano, um planejamento. Tinha um plano, né? Eu sempre entendi que você ter o seu canto, você acaba trazendo o seu jeito, isso é a cultura, né? O ambiente. Só que existe uma pessoinha chamada Deus que ela age muito na minha vida, né? Na nossa vida. Verdade. E você, inclusive, vivenciou na época, né? Eu vou aproveitar e comentar sobre essa situação. Você disse que quer fazer parte, viu, gente? Ela faz parte demais. Numa visita despretensiosa de amigo e de acolhimento, né? Era um momento novo num banco, na transição do banco que você estava. Foi na transição do banco. A gente te recebendo e numa visita na gerente geral com você, compramos um consórcio pensando em quitar um apartamento de praia no futuro. Não tinha nada a ver comprar aquele consórcio. Esse consórcio acabou que foi contemplado com poucos meses. Na terceira ou na quarta parcela, eu disse: Alexandre, pra que essa prestação? Me explica. Era uma prestação alta no momento. Foi contemplado, para abreviar, foi contemplado por sorteio. E eu fiquei 2 anos procurando. E o jeito que eu comprei também foi muito... Assim, eu não vou entrar no mérito de cada detalhe, porque é muita história e muito detalhe. Muita bênção. Mas no final das contas, é assim, Deus, ele age muito. Você precisa tentar fazer as coisas certas, mas tinha uma intenção. A gente entendia que tinha que desprender um investimento, uma força para ter o nosso lugar. E aí vem a pandemia colada, a gente com muita conta em relação ao prédio. Mas aí também veio o momento que não estava propício, mas a gente também colocou 104 telhas solares lá, então foi tudo muito legal. Mas já botaram solar lá? Já com 1 ano e 2 anos. Mas o momento de hoje, que eu me atrapalhei um pouquinho, desculpa, é que a gente começou a cuidar mais do interno. Então a gente fez um café muito legal lá. Tem uma ilha agora no showroom para atender o cliente, para acolher. Então, a gente fez uma parceria com a Santa Clara, ele disponibilizou uma máquina muito legal, tem todas as bebidas deles, e é sinuca, é ping-pong, é um bocado de coisa, é muito legal. É todo mundo convidado para chegar e tomar um café com a gente. E eu toquei nesse assunto, né, eu até me emociono, gente, toda que eu passo lá eu me emociono. Porque é muito bom você ver hoje, vocês estarem com uma estrutura dessa, né, e terem prosperado tanto. Mas as pessoas entenderem que houve um suor ali, né, e que por muitos momentos que vocês passaram não foram fáceis. Né? Eu acho que vocês passaram quantas vezes por desafios vocês não passaram? Em algum momento desses desafios vocês passaram, vocês pensaram em desistir?
Ou então pensaram em, vou fazer aqui, refazer o negócio? Em algum momento vocês pensaram? Nos 22 anos, gastrite e choro deve ter tido todo ano. Mas nunca pensamos em desistir. Na segunda pandemia, a gente estava vivenciando algumas situações adversas, assim, acumuladas, que num dia tava um peso nas minhas costas, nos meus ombros, que eu falei, como é que eu saio disso? E eu recebi uma palavra, assim, eu não estava nem muito com o costume de abrir Bíblia, recebi uma palavra no meu celular, é só um pedaço do testemunho. E essa palavra, quando veio, assim, de uma Bíblia que eu tinha lá de aplicativo, essa palavra foi muito direta, me encorajando. E coisas enormes aconteceram depois disso. É incrível, sabe? Assim, eu já contei pra muita gente isso. Então, esse olhar de desistir nunca houve. E eu aprendi ao longo do tempo, né, que o que vence não é talento e competência, né? Para mim, o que vence é no dia após você ir lá e fazer de novo. E você vai e faz de novo. E você vai e faz de novo. Então, essa força de não desistir, eu acho que é o que garante os negócios. Você falou segunda crise. Você se refere à crise de 2008? Não, a pandemia. Na pandemia. A pandemia foi a segunda. Não, é porque... É porque era a segunda onda da pandemia. Tá. Isso. A segunda onda da pandemia, entendi. A É que eu conheci o Alexandre e a Renata na crise de 2008. Não foi para vocês, mas foi exatamente naquele momento que foi super difícil, né? Então, eu vi os negócios deles em todos os momentos, 2008 e a crise da pandemia, que realmente foi onde mais pegou todo mundo. Nesse momento, a bolsa caiu, né? Foi uma bagunça nos Estados Unidos. Foi. E o meu crédito, que era bem pequenininho no Citibank, ele cortou. De graça. Aí eu olhava pra gente e falei, caramba, eu tô com a cara de lascado. É o momento que todos os bancos recuaram. Não foi a lei. É isso mesmo. Dentro da rede de loja de vocês hoje, qual é a que tem a maior representatividade, a que tem mais força hoje no faturamento? O faturamento atacado, ele traz, né, um faturamento maior que os varejos, apesar da rentabilidade ser um pouco menor, né? Mas hoje o Iguatemi é uma operação de varejo que ela, apesar dos custos elevados, ela é uma operação que performa muito bem, né? Na verdade, isso a gente tem uma reunião todo mês, né? Até ontem a gente sentou e a gente analisa operação a operação. E dentro de cada operação a gente vai entendendo o que é que a gente pode fazer para melhorar, para rentabilizar melhor. Então, hoje, assim, a gente teve um amadurecimento também de gestão, né? Nesses 20 anos, claro, a gente ia muito no feeling do Alexandre. Tá dando certo, vai abrindo loja, tá dando certo, vai abrindo loja. E chega um momento que você estagna porque a carga tributária é alta. Se você não tiver uma estratégia tributária, você não consegue respirar, crescer. Então, isso tudo foi um amadurecimento da empresa, né? A gente virou uma chave de sistema, virou uma chave tributária, assim, foram vários processos que a gente aprendeu com a dor, mas hoje a gente sabe os caminhos que tem que seguir. E isso é uma análise que a gente faz mensalmente sobre cada operação e o interno à fábrica, que é onde a despesa é maior também, a gente sempre tem aquele zelo, contrata, não contrata, precisa diminuir, precisa enxugar, onde é que eu puxo. Mas tá só varejo, então, o varejo atacado também. Tá no atacado alguma das lojas? Temos 3 atacados, né? Que é a do Martimoda. Fortaleza Sul, Martimoda. Ah, tá. Pensei que tava E só no... Deixa eu fazer umas perguntinhas aqui que saíram, porque saíram várias perguntas, vou fazer só aqui algumas, tá? Não vai dar para ler todas não, gente, são mais de 30 perguntas. Eita! Essa aqui a gente já falou, se tiver vontade de desistir. Qual o momento que vocês perceberam a DLT virou gigante? Ela não é gigante, né? O tamanho que eu sonho, ela tá bem longe. Só que ela é muito maior do que eu sonhava, né? Que eu buscava um meio de vida em 2003, quando abri a primeira lojinha. Eu sou bem satisfeito, mas quero mais. É isso aí, mas tá certo, tem que ser. Mas eu acho que uma virada pra gente foi... Eu acho que esses últimos 2 anos que a gente conseguiu acelerar bem o faturamento, né? E chegar na Paraíba. Quando ela falou da Paraíba, a gente também tá no Rio Grande do Norte. Tem loja, a gente também tá no interior do Ceará todo, Sobral, Juazeiro, tudo shopping, né? Mas a sensação de ter ido para Paraíba e tá aumentando esse volume, tá trazendo essa visão maior. Essa
Essa aqui já saiu sobre o casal. Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram na loja? Eita. Teve não? Teve Não, vários. todo mundo tem um perrengue. Na loja, com a marca, no geral. Perrengue, no geral. No geral. Eita, Algum perrengue que vocês passaram, vocês não esquecem, assim. Esse foi o primeiro que Não, vem à mente. Eu vou falar, não é um perrengue específico, né? Mas é um momento ruim que eu lembro até hoje. E eu tive momentos muito maiores que eu não senti tanto. A gente estava casado há alguns meses e eu tinha uns vendedores na época. A gente casou em 2006. 2006. E eu tinha uns vendedores na época que eles traziam o faturamento no final da semana. E foi um momento que eu comecei a ousar mais e forçar mais a barra. Então o dinheiro era muito apertado. E eu estava contando com a venda dos caras. E quando eles chegam sexta-feira, 4 horas, eles me ligam. Alexandre, a semana foi horrível. Me bateu uma angústia, das que eu mais lembro da vida foi essa. Me bateu uma angústia muito grande. E primeiro Deus, né? Depois é mãe. Cheguei, liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu tô sentindo um negócio tão esquisito. Um medo, uma agonia, uma tensão muito ruim, gente. Aí ela falou, meu filho, abra a Bíblia. Eu nunca fui de abrir, hoje eu leio muito pouco, mas abra a Bíblia, abra uma palavra, toma um banho gelado e deite. Rapaz, quando foi no outro dia que eu acordei, tava zerado, cheio de coragem. Essa mãe, até para aproveitar, é a mesma que quando perdeu o emprego, já contei essa história 1000 vezes. E todo mundo dependia dela, eu era muito jovem, eu olhei para ela e falei assim, mãe, e agora? Porque eu entendi o tamanho da responsabilidade. Ela falou, meu filho, eu fazia bolo em Recife, seu pai estava parado e ninguém nunca passou fome, então ela sempre foi assim, meu encorajamento, sabe? Mas esse momento foi ruim. Mas vale compartilhar. E mostrar que os altos e baixos tem para todo mundo, né, Gi? Que esses perrengues... Não que a gente não passe hoje, viu? Porque, né, tem que se bancar estoque, tem muita mesmo. Coisa para gerir, né? Os bastidores, ele é bem desafiador. A tributação sobre o vestuário no Brasil, a gente sabe que a confecção ele é um ramo que não é fácil, a sazonalidade existe, né? E a tributação é muito pesada, tanto que ser sustentável, confecção no longo prazo, essa história que vocês têm aí com mais de 20 anos, é uma história que muita gente tentou construir, não conseguiu, ou porque desistiu, ou porque não aguentou a própria carga tributária, que né, só cresceu cada vez mais. Sim. Como é que vocês têm feito? Vocês têm, a gente tem feito sempre um trabalho muito bom com contabilidade, a gente tem tentado cada vez mais melhorar isso ou aquilo. Como é que vocês têm feito para conseguir cada vez mais superar essa carga tributária e a situação essa falta, às vezes, muitas vezes, de incentivo no Brasil para você empregar mais de 100 funcionários como vocês têm? Eu vou puxar o comecinho para ela também compartilhar e corroborar. Uma coisa que a gente às vezes está sentado conversando com a galera e fala assim, mas fulano tá fazendo um negócio ali no centro, ele não paga imposto. Eu não sou crítico, né? Até porque quando você começa do zero, antes da loja, eu comecei com R$100, comprando e vendendo. Você só quer ter um meio, né? E então eu não critico, mas eu acho que o caminho é você ganhar dinheiro e se organizando ao longo de cada dia, né? Então, eu acho que você buscar sempre se organizar, por mais caro que seja, eu acho que é o único caminho. Eu acho que você ficar na informalidade e ficar fazendo malabarismo, eu acho que não é o caminho. Pelo menos é o jeito que eu vejo o negócio. E, ao longo desse tempo, a gente teve a colaboração de muita gente boa, né? Teve antes da pandemia, praticamente, a Larissa, que é a nossa contadora, que a gente indica muito hoje mesmo, eu acho que eu passei o contato dela para mim. Ela fez muita diferença. E ter a atitude de querer melhorar. Então a gente buscou a SL Tributos também, que trouxe muita visão nessa virada, que é do Daniel Landini. Mas queria ouvir a Renata também um pouquinho sobre esse geral. Não, é a minha área, né, que é a parte administrativa e financeira, que é o que eu toco. Mas é muito bom você saber que você está num país que a tributação é alta, mas que você consegue, sim,
ter os meios para poder estar tudo ok, né? É muito bom chegar alguém para fiscalizar a sua empresa e você tá ali, tá aqui, tudo que é que você precisa, né? Tá aqui. Então, assim, isso aí pra gente foi uma virada de chave muito, muito boa e muito gratificante, né? Porque... Mas que não é fácil, Não, né? não é fácil. Hoje a carga tributária Hoje a gente poderia empregar muito mais pessoas, porque a carga tributária de INSS é muito alta, né? Mas, enfim... as estratégias tributárias, quando você começa a debruçar sobre elas são encantadoras, né? Então, quem é do tributário gosta. E é bem legal, eu indico isso, né? Que a pessoa vá, aprofunde, veja, porque existem meios para a gente estar organizado e estar A gente entendeu que qualquer negócio é um dos negócios. Você tem que ter dois negócios. O principal que você vai cuidar e o tributário. Se você não aprofundar um pouquinho nisso, você derrapa muito. Até porque você tem um negócio como um todo, ideal que você entenda todas as áreas, né? Sim. Mas a visão geral de vocês da confecção hoje, no Brasil, ainda mais com produtos sendo importados, né? Com o e-commerce ativo como tá, que a gente sabe que muita gente sentiu isso aí. A visão geral de vocês é promissora? Ou tem que ficar se renovando? Tem que ir pro digital? Isso até ouvindo já de franqueadores e experts nisso. Ela não convida ao crescimento, né? Hoje você, por exemplo, a gente como loja própria em outro estado, fica caríssimo, entendeu? Por isso que o meio da franquia, normalmente essa franquia vai ser optante do Simples Nacional, então ela não convida, mas a gente tem que jogar o jogo que tá aí, né? Eu ia lembrar outra coisa que eu esqueci. Da industrialização que ela falou também, né? Assim, o produto importado, né? Ele acaba, a mão de obra é muito barata lá fora, com a carga tributária menor. Então, hoje, hoje a nossa industrialização é toda terceirizada, né? Mas o desafio, Rê e Gi, esse desafio é muito maior para quem vende commodity. Para quem vende a polo pela polo, a calça pela calça, né? Preço. Como a gente, de alguma forma, tenta se comunicar, tenta trazer valor, tenta criar comunidade, aí de algum jeito você consegue ter sua margem respeitada, né? Uhum. Não é fácil, mas é essa luta, né? Mas existe a representatividade do negócio de vocês da venda online, do digital, ou a venda praticamente é dentro da loja mesmo? Hoje o homem, ele comprar roupa online, ele é mais delicado, né? A mulher, hoje você pode ver que no shopping não tem tanta opção de mulher, porque a mulher consome a internet. O homem, a roupa, não tanto. Mas a gente tem esse lado online que a gente tenta trabalhar, né? Tem até uma pergunta sobre isso. A gente tem nossa venda, que representa a venda de uma loja, como se fosse a 21ª loja. Só que é uma venda de lead, tráfego, WhatsApp, atendimento robô e humano, né? Agora, plataforma é muito, muito pouco. É pouco, né? A gente tem o site, tudo, mas não é uma coisa que... Essa é uma pergunta, inclusive a Renata falou aí sobre o homem, né? Esse aqui foi um elogio. Só para elogiar, a sede de vocês é incrível. E a outra é, quando vem a DLT para mulheres? Quem é que falou que a sede é incrível? Roberta. A Roberta, será? Não sei, se não for conhecida, ou mesma conhecida, teve uma aqui... Convidando para um café. Qual foi a... Não, foi perguntando só para elogiar. A sede de vocês é incrível. Mas teve um que disse aqui que tu ia saber quem era que tava falando. Só se eu ler a mensagem dele aqui, tu ia saber quem era. Só diz assim: Ale, meu professor, um aprendizado a cada dia. Vixe. Derlanzinho. Derlan, acaba bom demais. Derlan Silva. Queridaço. E aí, a pergunta: quando é que vem pra mulher? A gente já se arriscou 2 vezes, né, velho? Mas não é. A gente tem um negócio que a gente é sócio da irmã, né? Um negócio menor, mas de muito bom gosto. Quem conduz o visual é minha irmã, que é a Sei, by Sei. Vamos lá no Instagram. By Sei, sigam aí, by Sei. É só uma loja de atacado, que tem um atacarejo também. É linda a roupa. Eu vejo. Mas, assim, a gente tá no time dela. Mas dentro da DLT não, a gente entendeu que a gente não sabe fazer. É o espaço físico, né, o homem vem, aí a mulher tá ali, as lojas não são lojas grandes para ter essa, né, são lojas satélites de 50 metros, 60 metros, então assim, a gente não tem esse espaço físico para estar atendendo os dois, então a gente entendeu que
Nosso não foco sabe. é para E, ele na verdade, mesmo. a gente não sabe fazer feminino. E falando masculino e feminino, como é que vocês enxergam o comportamento do consumidor hoje? Vocês acham que é mais preço, que é a qualidade, que é a inovação, a exclusividade, a experiência com a marca? Como é que vocês resumem o comportamento do cliente? Tem todos esses clientes, né? Mas, assim, uma coisa muito crescente é propósito da marca, é posicionamento, né? Hoje, a molecada que está chegando, ela tá olhando, tem uma boa parte que ela precisa apelar só para o preço e é natural, né? Não é fácil a vida, né? Mas existe também muita gente que se importa pela direção que a marca tem, né? É isso. Se perguntar se era varejo atacado, vocês já disseram, né? Pensando em estratégia de diluição de risco. Hoje você ter um único negócio e um único segmento, que a gente sabe, por exemplo, na pandemia, né? Muitos negócios, eles oscilaram e pararam. E alguns, ao contrário, se superaram. Poucos, mas sim. Mas pensando como diluição de risco. Hoje, vocês têm outras frentes de negócios. Além da confecção, vocês estão em outros ramos, outros segmentos. A gente foi a primeira imobiliária do Brasil sem imóvel. A gente... Pizza mesmo. Eu sei, calma. Eu quis brincar. Na verdade... Conte também, tem muita gente que ainda não sabe disso aí. A gente fez alguns negócios, né? E hoje a gente tem um pedacinho de renda, graças a Deus, e a Deus mesmo também, até empurrando tudo. Imobiliário, é pouco, mas pra gente é muito. Amém. A gente é sócio de uma pizzaria que eu falo, sem dúvida, é a melhor pizza de Fortaleza. Só que a gente precisava organizar alguns pontos. Já tem 3 anos e pouco. E a gente tá enxergando promessa para essa pizzaria de novo. Tá com o pessoal de uma consultoria muito legal, específica. A gente tem essa sociedade com minha irmã. Mas, na verdade, a gente tem um monte de coisinha pequena. A gente acredita em negócio que começa pequeno e cresce. Do jeito que foi o nosso. Mas você tem que cuidar do que você entende mais. E é isso, e correr um risco. A dedicação maior é lá, né? Mas a Z-Boys, né? Vamos falar. A Z-Boys. A DLT, ela traz essa pegada muito jovem. E a Z-Boys também. Ela é uma pizza diferente, gente. A proposta é diferente, a ideia é fantástica. Que ela já tá com 2 ou tá com 1? Não, a gente tá só com a principal lá da praia. Da praia, né? E a ideia, e a pizza realmente é maravilhosa. Eu adoro aquela pizza. Nossos sócios são muito bons. E eles estão, e é isso mesmo, o negócio é isso. Eles estão dedicados à confecção, mas tem a sociedade ali com outro negócio, né? E é isso. Vamos para um quadro aqui que a gente chama de ping-pong. Ei, vou dizer, viu? Ping-pong com o casal vai ser bom, viu? Ó, deixa eu explicar para vocês como é que funciona, tá? É um bate-bola. Vou falar aqui e vocês respondem aí, certo? E aí, se não quiserem responder, se quiserem pular a pergunta, fica à vontade, só jogar a bolinha. Vamos ver se vocês vão descartar muita bola ou se vocês vão realmente responder tudo. Qual é o prêmio? Saber se vocês são bons de bola. Mas tem prêmio no final, sim, viu? Vamos lá. Um valor inegociável para vocês como empresários. Verdade. Boa. Eu pensei outra coisa, mas ela diz outra, diz outra. Mas eu sempre uso a verdade, né? Mas agir certo. Um hábito diário que mantém vocês alinhados na vida e nos negócios. Mas tem hora que vai bater igual, não tem jeito. Eu acho que a verdade, a confiança, né? Um hábito diário. Que mantém vocês alinhados com a vida e com os negócios. Respeito, né? Respeito. O maior desafio de empreendedor e casal. O maior desafio é eu querer criar uma coleção grande, vender muito e ela ficar controlando, segurando a grana. Os conflitos, né? O maior desafio é essa dinâmica aí. A maior vantagem de empreender como casal. Se roubar, tá em casa. Não, gostei. Eu acho que o objetivo é comum, né? A gente quer um bem comum, né? Tô brincando. Eu acho que é isso. O aprendizado que a DLT trouxe para a vida pessoal de vocês. A DLT trouxe. É que com fé, com obstinação, você consegue chegar. Foi mal.
Qual foi o maior aprendizado que o casamento trouxe para os negócios? Eu acho que a paciência e o saber dar o passo para trás, né? Saber o espaço de cada um, né? Boa, Eu acho muito que bom. isso. E qual é o legado que vocês querem deixar para os filhos através da DLT? Através da DLT que a gente trata todos do mesmo jeito, né? Construir algo que não mudou só a nossa vida, mas muda a vida de um monte de gente, né? E que eles sigam andando certinho, direitinho, com DLT, sem DLT, com grana ou sem grana, serem homens do bem. É isso aí. Acho que a persistência é a determinação, né? Você acreditar, você pode. Todo dia, como o Alexandre disse, todo dia você vai fazendo que uma hora dá certo. Verdade. É isso. O que significa o sucesso para vocês? É ter paz, é não precisar puxar o saco de ninguém, é confraternizar, tomando um café todo dia com quem tiver na empresa. Isso é muito sucesso, né? Eu acho que a união da família, né? O bem-estar de todo mundo, eu acho que sucesso é isso. Qual foi a maior virada de chave de vocês? Ou pessoal, ou empresa? Eita, também as perguntas não é ping-pong, não. É quase um livro para cada pergunta dessa. A maior virada de chave. Eu vou contar. Eu sou um livro aberto. Pessoal, é porque é o que eu lembrei. A gente tem 2003, né? A gente tem 22 anos juntos. Sempre teve uma relação muito boa, muito decidida, muito tranquila. Ciúmes de casal pequeno, normal. Vai ajudar alguém essa conversa. E em 2019, na pandemia, uma situação com um casal, um amigo nosso, ela falou alguma coisa sobre um ciúmezinho que eu tinha quando tava bebendo, brincando. Foi indevido, porque ela também tinha os dela, mas naquele momento eu peguei e falei assim, a partir de hoje acabou. Não existe mais isso. E a nossa relação explodiu. Então, eu ouvi do Augusto Cury que a mente mente, né? É óbvio que tem gente ruim, pode ter situações adversas, não quer dizer que você... Mas, no geral, você alimenta muito o que você pensa. Então, essa virada, ela melhorou ainda mais nosso relacionamento. Gostei, viu? Vale a pena mesmo compartilhar. O que vocês mais sonham em conquistar juntos daqui pra frente? Rapaz, eu quero só ter os meus meninos pertinho e continuar trabalhando bem. Sonhar... Não, a gente tem muito sonho, mas... Acho que o sonho material, ele acaba sendo a consequência das suas atitudes, né? Então, assim, a gente quer, sei lá, ter uma renda maior, né? Fazendo... Segurança, segurança, isso tudo vai depender, né? Dos planos de Deus primeiro e depois do nosso, né? A gente tem planos e aí não sabe se é o dele. Mas eu acho que a família estando bem, eu acho que não tem coisa melhor, né? Então, assim, que os meninos encontrem os caminhos dele, que a gente consiga... É isso aí, né? É isso aí. Zerou DLT. Por onde vocês começariam se tivesse que começar hoje do zero? Vendendo um hot dog na esquina. Porque quando a gente teve uma situação mais grave, assim, em 2016, que a gente se aperreou um pouquinho, ela sentiu muita pressão, muito jovem, muito responsável, né? E aí teve um dia que ela acabou que minha mãe estava viajando para visitar minha sobrinha com o pessoal, e eu falei, hey, vai junto, 10 dias, dá um tempo aqui para você respirar. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas presta atenção, o que eu tenho, os meus 2 filhos e o respeito das pessoas em todo lugar, isso ninguém vai tirar. Falta de dinheiro não tira. Então, se tudo der errado no negócio, eu vou vender hot dog na esquina e vai ser o melhor hot dog e a melhor conversa. Então, entendeu a confiança? Entendi. E eles falam, gente, dá vontade até de me emocionar também, viu? Vamos lá. Perfil ou estilo de gestão, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso. Sou estrategista, imediatista ou detalhista? Quem é mais? Estrategista, imediatista ou detalhista? Eu acho que eu sou. Ela e eu. Acho que eu sou detalhista, né? Detalhista, né? Um pouco estrategista. Eu sou mais imediatista. Sou mais seguro nos investimentos
E eu sou mais arrojado nas tomadas de decisões. Quem é quem? Sou mais seguro nos No investimentos. investimento E tu é mais arrojado. pouquinho. Quem analisa mais os riscos antes de decidir? Ela. Eu. Ela é mais racional. Quem é mais líder na condução do time? Líder? Ele. Ele. Quem aposta mais no instinto e quem prefere dados e números? Você é mais instinto, eu vou, ou sou mais dados e números? Quem Eu é sou quem? mais instinto, ela é mais dados. Mas tudo que a gente vai tratar hoje, tudo que a gente aprende com a dor, né? A gente Bota precisa em conjunto. puxar o número, né? É. Se hoje a Letícia fosse assumir um cargo na empresa, meu palpite seria qual área ela iria querer? Comercial, gestão ou financeira? Talvez gestão e talvez estilo, né? Lele tem um olhar legal para imagem de marketing também, ela tem esse olhar. E eu acho que ela gosta muito de número. Ela Não tem sei um se ela senso ia. estético. Um senso estético legal. E Mas ela é muito boa em matemática. É. Aí é confuso. é bem E o confuso. Vitor, qual área ele Comercial escolheu? total. Comercial. O Brownie, ela fazia a produção, porque ela gosta de cozinhar, é um hobby dela, e ela fazia a produção tudinho, ela dizia, Vitor, sou eu que estou trabalhando, aí o Vitor, não, eu que vendo. E ele se relaciona muito. E com ele é todo mundo. muito, ele Carismático. Legal. Que mensagem você deixaria para os filhos com a visão de empreender? O Vitor e para a Letícia, que mensagem vocês deixariam? A gente fez uma viagem esse ano, só nós dois, a gente sempre teve umas cautelas, viajava separado, e eu sou bem doido, né? Aí eu deixei uns princípios, né? E de alguns princípios que eu deixei anotadinho na época, é essa coisa do não existe caminho curto, né? Você tem que procurar o caminho certo, sempre o caminho certo, né? Aí a coisa do respeito, que eu bato muito nisso, respeitar o próximo assim como você gosta de ser respeitado. Então, essa coisa da fé também, então acho que é por aí. Legal. Imagine que o mundo todo agora está ouvindo vocês. Qual mensagem vocês deixariam para todos? Eita. Tá tão latente isso, e eu sou um cara, na minha vida pessoal, meio chato com alguns políticos, mas eu não tenho político de estimação. Eu sou chato com alguns que eu acho piores, né? Mas isso não interessa a ninguém. Mas eu acho que o recado é o seguinte: para de brigar com seu amigo, com seu irmão, e começa a cobrar, começa a enxergar mais o que os caras estão fazendo, parar de tratar qualquer um, independente do lado, tratar como ídolo e cobra, né? Eu acho que é porque tá muito latente isso, né? Mas assim, pessoalmente, eu acho que tudo é baseado no amor. Tudo é baseado no amor. Do amor vem o perdão, vem o cuidado, vem a empatia, vem tudo, né? Então o amor é base. Eu deixaria a mensagem que eu acho que você tem que botar Deus na frente de tudo, né? Eu acho que se você se basear pelos princípios da Bíblia, eu acho que a vida fica muito mais fácil. Então, a minha mensagem é essa. Eu vou usar a Bíblia como inspiração. Eu falo muito isso aqui, a gente colocar na mão de Deus, né? E eu faço muito isso, sabe? Quando eu estava, inclusive, com a Márcia ontem jantando, eu disse para ela assim, Márcia, na minha vida não adianta mais, hoje eu não dou um passo. De manhã, quando eu acordo, começa que eu só saio do meu quarto se eu fizer o devocional. Eu tiro aquele é o único momento do dia que eu não atendo o telefone. Eu faço meu devocional, né? Eu peço proteção dentro de casa e eu sempre digo assim, Senhor, que tiver que me livrar, livra hoje, tiver que livrar minhas filhas, livra hoje, e as decisões que eu tenho que tomar tá nas tuas mãos. Se não for para acontecer, não vai acontecer. Ale, vem amanhã eu não posso, é no outro dia, é porque não era para ser ontem, era para ser hoje. Eu penso desse jeito, né? E ontem eu vim fazer reunião com o time aqui, e eu vi um caminho todinho, eu boto o louvor e vi um caminho todinho, né? Acho que do louvor, não, foi hoje que eu botei a música lá do Charlie, lembrando de ti, né? Do louvor... de casa para cá, com o louvor, eu vou dizendo, Senhor, hoje eu vou fazer reunião com o time, é isso aí, tu me ajuda. Qual é a decisão? O que é para eu fazer? As decisões que é para eu tomar, o que não é, mas é tu quem vai me direcionar, conduzir, né? Porque às vezes a vontade está no nosso coração, mas não é a melhor vontade, né? E aí, eu sempre, incrivelmente, acho que uns 2 anos para cá, é muito assim, Renata, quando eu digo isso, e aí eu tenho que realmente tomar alguma decisão, ou então quero fazer alguma coisa,
vem a resposta. Total. Seja através, principalmente, de uma rede social, né, que é quem eu sigo, por isso que hoje é importante a gente escolher quem segue, quem abastece a gente, quem alimenta a gente. Sim. Né, ou então uma ligação, ou como eu precisei hoje, liguei, a Lei, me diz isso aqui, quem seria, né, é quem vai me dar uma resposta, que Deus usa, porque Deus usa pessoas na minha vida. Sim, com certeza. E aí ontem, no meio da reunião, eu falei, gente, é isso aqui. E eu tava comentando isso com a Márcia ontem, né? Isso aqui. Agora dá um time para vocês pensarem aí, eu vou aqui. Fui no banheiro, quando eu peguei a rede social, que eu olhei, o Roy tava falando a mesma coisa que eu falei aqui. E ontem, quando a entrevista com o Alisson, ele falou tudo que eu falei na reunião. Tanto não foi, Pietra? Que depois ela falou. Ele falou tudo que tu falou na reunião hoje. Então, assim, são as confirmações que eu peço a Deus. Senhor, é isso mesmo. Ele fala toda hora. E o poder da oração para mim, né? Tem um filme que eu sempre assisto de vez em quando para alimentar mesmo, Quarto de Guerra. Então, assim, sobre o quarto de guerra mesmo, é joelho no chão e oração. E quando você vê, as coisas se transformam, né? Que eu assisti porque você me indicou em um momento que eu muito precisei. Pois é, e muito melhor do que a gente espera, porque o que a gente pede não vem muito melhor. Então, isso aí é... Me indicou esse filme e você sabe que momento. Muito gente, bom. Mas é isso, não tem como não se emocionar, porque o Alexandre e a Renata fazem parte da minha vida, vocês sabem disso, da minha história, tanto profissional como pessoal, como a criação das filhas, né? Eu acho que eu posso dizer que existe uma intimidade, na intimidade é que a gente sabe realmente as dores do outro, né? Sim. O que o outro prosperou, as dificuldades que passou, os desafios que a gente passou juntos, tanto vocês como os que eu passei. Por várias vezes cheguei na casa deles tarde da noite, saí de madrugada quando não dormi, quando fui lá pro Mandara, né, para tomar uma ali conversando, tomar um vinhozinho e poder falar, e eu falava mesmo. Por várias vezes me escutaram muito, eu sou muito grata, porque vocês fazem muito parte da minha história. E estão aqui hoje porque continuam fazendo parte da minha história. Obrigada de verdade, obrigada por esse momento, obrigada por estarem aqui. E você sabe o quanto eu torço para vocês prosperarem mais e mais. Nós, a gente agradece, fica feliz com a sua ascensão, tantos acertos, né? A vida é isso, tem erros e acertos, mas você acerta muito e se joga. Parabéns. Deus te abençoe mais. Amém. Obrigada. A gente conserva essa amizade aí, porque a gente tem um carinho grande, né, um cuidado e, enfim, a gente está aqui para ser ouvidos também, viu? E é isso aí, gente. Então, segue nossos canais, ativa o sininho, curte, compartilha e vem com a gente para mais um Pode Idealizar e Realizar com DLT, Alexandre e Renata. Obrigada. Boa.